Todos nós já passamos por isso, com o coração batendo forte, os olhos abaixados e o rosto corado. Maria recordava aquela tarde de verão, quando, com o coração nas mãos, confessou seus sentimentos a Juan. No entanto, a resposta que ela recebeu não foi a que esperava. Não sinto o mesmo, ele disse. O mundo de Maria desmoronou. Mas por quê? Porque uma simples palavra pode ter tanto poder sobre nós. A sensação de rejeição, de não ser desejado ou valorizado por alguém que apreciamos, nos atinge como uma lança, nos rasga, nos faz sentir vulneráveis e, às vezes, nos leva a uma profunda reflexão. E é porque, por natureza, os seres humanos buscam aceitação e conexão com os outros. Somos seres sociais e, desde tempos antigos, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. E mesmo em nossa era moderna, essa realidade persiste. É aí que entra a filosofia estoica, apresentando-nos uma perspectiva diferente. Imagine por um momento viver em um mundo onde a rejeição não define você, onde seu valor não depende da validação externa. Imagine uma realidade em que a rejeição não seja vista como fracasso, mas como uma bênção. Isso pode parecer estranho, mas para compreender essa visão, precisamos primeiro aprofundar-nos no mundo do estoicismo e descobrir como esse antigo sistema de pensamento pode transformar nossa relação com a rejeição. Nas próximos minutos, convido você a embarcar em uma jornada através do tempo e da mente, explorando a sabedoria dos estoicos e como aplicá-la em nossa vida cotidiana. Continue ouvindo e descubra por que a rejeição, ao invés de ser uma maldição, pode ser verdadeiramente uma bênção para você. Contexto histórico: o estoicismo e suas principais figuras. Antes de explorarmos como o estoicismo pode alterar nossa percepção da rejeição, é fundamental mergulhar em suas raízes e entender seus fundamentos. Imagine-se na antiga Grécia, um mundo de deuses, heróis e filósofos, onde uma filosofia surgiria para revolucionar o pensamento humano para sempre. O estoicismo teve sua origem por volta do ano 300 a.C. em Atenas, sob a liderança de Zenão de Cítio, cuja escola filosófica foi chamada de Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, o local onde Zenão costumava ensinar. Mas afinal, o que é o estoicismo? Em essência, é uma filosofia que nos ensina a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que há coisas que estão fora de nosso controle, mas que sempre podemos controlar nossa reação a elas. Se viajássemos da Grécia Antiga para Roma, nos depararíamos com figuras emblemáticas do estoicismo que elevaram suas lições a outro patamar. Primeiramente temos Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero. Através de suas cartas e ensaios, Sêneca oferece uma visão profunda da natureza humana, enfatizando a importância de viver em harmonia com a natureza e aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com equanimidade. Em seguida, temos Marco Aurélio, imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. Em seu diário pessoal, intitulado Meditações, ele reflete sobre seus pensamentos mais íntimos sobre a vida, a morte e como viver de acordo com a virtude, sem se deixar abalar pelas circunstâncias externas. Não podemos esquecer também de Epicteto, um escravo que se tornou um renomado mestre estoico após ser libertado. Epicteto nos lembra que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa percepção deles. Ele costumava dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre as coisas. Esses filósofos, com suas vidas e ensinamentos, nos mostram que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como enfrentar a vida. É essa mentalidade que nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Antes de explorarmos como o estoicismo nos ajuda a enfrentar a rejeição, é essencial compreender que essa filosofia não é uma série de regras rígidas, mas sim um modo de vida, um guia para viver com propósito, significado e resiliência. A percepção da rejeição. Sob a ótica estoica, toda vez que experimentamos a rejeição, não é o próprio ato que nos causa dor, mas sim a maneira como o interpretamos. Essa é uma premissa fundamental no estoicismo. Se pudéssemos observar a cena de cima, como espectadores de uma peça de teatro, veríamos apenas uma pessoa dizendo não à outra. No entanto, na mente da pessoa rejeitada, esse não se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções.
Não sou bom o suficiente. O que fiz de errado? Por que não me querem? Epicteto, com sua sabedoria profunda, nos dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas sim pelas opiniões que têm sobre elas. Sob essa luz, a rejeição, assim como qualquer outro evento externo, é essencialmente neutra. Ela não possui um valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou a alegria que sentimos é o resultado de nossa interpretação. Reflitamos por um momento sobre uma célebre citação de Marco Aurélio: se você se sente ferido por algo externo, não é isso que o perturba, mas seu próprio julgamento sobre isso, e você tem o poder de mudar esse julgamento. E se, em vez de vermos a rejeição como um veredicto sobre nosso valor, a enxergássemos como uma simples resposta, uma perspectiva diferente ou até mesmo como uma oportunidade para autoaprendizado e crescimento? Sêneca, em suas cartas, apresenta uma ideia revolucionária. O ouro é provado pelo fogo, a adversidade pelos fortes. Se adotarmos essa perspectiva, a rejeição deixa de ser uma barreira e se torna um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Não há dúvida de que mudar nossa percepção da rejeição é um desafio, mas com as ferramentas que o estoicismo nos oferece, podemos transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. No próximo capítulo, descobriremos exatamente como fazer isso. A rejeição que impulsionou o sucesso de Thomas Edison e J.K. Rowling. E se você tivesse uma ferramenta que o capacitasse a enfrentar qualquer desafio com serenidade, e se pudesse olhar diretamente nos olhos da adversidade e dizer: estou ouvindo você. Bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição. Em primeiro lugar, vamos explorar a dicotomia do controle. Esse conceito, proposto pelo filósofo estoico Epicteto, nos convida a dividir o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Agora pense na rejeição. Você pode controlar como alguém se sente ou pensa sobre você? A resposta é não. No entanto, você pode controlar como reage a essa rejeição? Absolutamente. Essa distinção nos liberta do fardo de tentar manipular o mundo externo e nos dá o poder de trabalhar em nosso mundo interno, em nossa resposta. Quando nos deparamos com um não, em vez de nos perguntarmos por que fomos rejeitados, deveríamos nos perguntar o que podemos aprender com isso. Agora, vamos um passo adiante. Os estoicos praticam algo chamado indiferença. Não se trata de ignorar suas emoções ou fingir que elas não existem. Trata-se de não ser controlado por elas. Imagine que suas emoções se assemelham ao vento. Elas podem soprar com força, mas você, como uma árvore robusta, permanece firme, permitindo que o vento passe por suas folhas sem arrancá-lo do chão. As emoções passageiras, como a dor ou a frustração diante da rejeição, são como esse vento. Reconheça sua presença, mas não permita que elas o derrubem. Após qualquer experiência de rejeição, é essencial realizar uma autoanálise, não para se culpar ou encontrar falhas, mas para entender e aprender. Questione suas emoções e respostas. Por que você sentiu o que sentiu? Há alguma crença subjacente que possa estar influenciando sua reação? Ao fazer isso, você está abrindo um diálogo com seu eu interior, encontrando áreas de crescimento e ajustando sua perspectiva. Finalmente, falemos sobre exercícios práticos. Proponho 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. O primeiro é o desafio do diário estoico. Todas as noites, reserve 5 minutos para refletir sobre o seu dia. Houve alguma rejeição ou desafio? Como você reagiu? O que aprendeu? Essa prática diária o ajudará a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, fornecendo clareza e autoconsciência. O segundo é o desafio de enfrentar a rejeição. Durante a próxima semana, confronte algo que você teme. Pode ser algo pequeno, como pedir um desconto em uma loja, ou algo maior. O objetivo não é obter um sim, mas enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. A rejeição é, em última análise, uma das muitas faces da vida. Não podemos evitá-la, mas podemos escolher como enfrentá-la. Com as ferramentas estoicas em seu arsenal, a rejeição pode deixar de ser um monstro assustador e se tornar um mestre amigável.
sempre pronto para ensinar e orientá-lo em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Agora, com essas ferramentas em mente, imagine o empoderamento de enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os obstáculos mais graves. Armados com a sabedoria estoica, estamos preparados não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Benefícios da rejeição. A partir de uma mentalidade estoica. Às vezes o universo tem maneiras misteriosas de nos ensinar. A rejeição, embora muitas vezes vista como uma sombra fria e desoladora, pode na verdade ser um de nossos maiores aliados. Permita-me mostrar como. Quando somos rejeitados, nosso caráter é testado, assim como o metal é forjado com fogo e martelado para ganhar resistência. Da mesma forma, nosso caráter se fortalece quando enfrentamos a rejeição e escolhemos aprender com ela, em vez de nos desmoronarmos. Aqui reside o primeiro benefício, o fortalecimento de nossa resiliência e caráter. Imagine ser uma pessoa que fica mais forte, mais sábia e mais preparada para os desafios futuros a cada não que recebe. É como transformar cada pedra no caminho em um degrau em direção a uma versão superior de si mesmo. Mas e se essa rejeição fosse na verdade um sinal? Um sinal que diz que talvez haja outro caminho, um melhor alinhado com seu propósito e metas? Aqui chegamos ao segundo benefício. A rejeição nos dá a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos caminhos. Em vez de ver isso como uma porta fechada, podemos vê-lo como uma sinalização que diz: aqui não é o lugar, mas algo melhor espera por você. Talvez o trabalho que você não conseguiu o leve a descobrir uma paixão que você não conhecia. Talvez esse não em um relacionamento o guie para uma conexão mais profunda e significativa com outra pessoa, ou mais importante ainda, consigo mesmo. E falando em conexões profundas, chegamos ao terceiro benefício, o estímulo ao autoconhecimento e à melhoria pessoal. Ao enfrentar a rejeição, somos forçados a nos olhar no espelho, a questionar nossas crenças, ações e desejos. É um chamado à introspecção. Por que aquelas palavras me magoaram tanto? Que parte de mim está se sentindo insegura? Quais valores são realmente importantes para mim? Através dessas perguntas, não apenas descobrimos quem realmente somos, mas também como podemos crescer e nos desenvolver nessa jornada. Em nosso mergulho na sabedoria estoica, descobrimos que a rejeição não é um monstro, mas sim um mestre, um guia e um aliado. E como qualquer bom mestre, não está aqui para puni-lo, mas para mostrar o caminho para uma vida mais plena, significativa e conectada. Agora, armados com essa nova perspectiva, convido você, caro ouvinte, a olhar para a próxima vez em que enfrentar a rejeição com uma nova mentalidade. Considere essa experiência não como uma maldição, mas como uma bênção disfarçada, um presente que, se aceito com sabedoria e coragem, pode levá-lo a cantos inexplorados de autodescoberta e crescimento. Enquanto você avança em sua jornada pessoal, encorajo-o a continuar explorando e adotando os princípios estoicos em sua vida cotidiana. Porque no final do dia, cada desafio, cada não e cada obstáculo pode ser o combustível que você precisa para acender a chama de sua evolução e autotranscendência. Então, com o coração e a mente abertos, enfrente cada dia como uma nova oportunidade, um novo capítulo onde você pode ser o autor de sua própria história, guiado pela sabedoria intemporal dos estoicos. Se você chegou até aqui, permita-me agradecer profundamente pelo seu tempo e atenção dedicados a este vídeo. Antes de sair, por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Aqui estão 2 vídeos que podem interessar a você. Cuide-se e até a próxima.